Olá, cursista! Tudo bem com você? Meu nome é Fernanda Bastos, eu sou doutora em Humanidades e eu trouxe um curso que é tendência do momento, diversidade na comunicação. Você já ouviu falar desse tema? Bom, para a gente iniciar, como eu mencionei, realmente esse curso é um dos cursos que hoje em dia está mais em alta. É importante que todo mundo se capacite, afinal de contas, tudo é comunicação, E trabalhar a diversidade na comunicação é muito importante. Então, você que é um cursista e está procurando cada vez mais capacitação, tenha certeza que esse curso vai fazer você despontar no mercado de trabalho, vai fortalecer o seu marketing profissional, vai deixar o seu currículo muito mais competitivo e toda empresa que se preocupa com a diversidade na comunicação, com certeza também é vista aí por todos como uma empresa que preza pela responsabilidade social, Então, é um dos temas que hoje em dia todas as empresas precisam encarar, precisam se adequar, porque está aí na crista do momento, Então, espero que você goste. Nós perpassaremos aqui 4 módulos discutindo bastante conteúdo sobre a diversidade na comunicação. E para a gente iniciar, eu coloquei um questionamento, Você já parou para pensar se o lugar em que você trabalha está preparado, está capacitado para incentivar e promover a diversidade, E além disso, também está capacitado e preparado para comunicar adequadamente sobre esse compromisso aos seus colaboradores, As suas lideranças aí no ambiente de trabalho, os colaboradores estão preocupados com a diversidade e, sobretudo, estão preocupados em adequar uma comunicação que esteja em sintonia com a diversidade, Então, comece a pensar um pouco isso. Se a sua empresa se preocupa, mas ainda não é capacitada, é um caminho, Se ela não se preocupa e não é capacitada, temos problemas, Então, você, como uma pessoa que está se capacitando, que quer se tornar um líder, se preocupe com o tema. Existem várias questões que iremos discutir aqui para a gente conseguir cada vez mais adequar a nossa comunicação a favor da diversidade, E por que isso é tão importante? Por que o tema ele é urgente, O que significa? E aí eu coloquei aqui no primeiro tópico para vocês. O objetivo da diversidade na comunicação é fazer com que todos os indivíduos, independente de gênero, de etnia, de idade, de questões econômicas, todos eles se sintam pertencentes, se sintam contemplados, se sintam representados e escutados, visíveis dentro do ambiente de trabalho. Então, veja como a comunicação ela vem somar para isso, para fazer com que todos, independente de, como eu falei, gênero, etnia, idade, ciclo econômico, consiga ali se sentir representado, tenha um lugar de fala, e a comunicação vem nesse caminho para conseguir fazer com que todos se sintam pertencentes dentro do ambiente de trabalho. Então, a comunicação ela é fundamental aqui nesse momento, ok? Então, é importante que todo o ambiente de trabalho, ele tenha lugares, tenha espaço para atuação profissional, da diversidade, das diferentes pessoas, que elas sejam respeitadas, e que tenham, sobretudo, lugar de fala, Afinal de contas, a diversidade no seu ambiente de trabalho, mais um questionamento, tem lugar de fala? Isso é visível? Elas são representadas? Ou o seu ambiente de trabalho, as lideranças do seu ambiente de trabalho, trata todos realmente como iguais, aquela massa padronizada, homogênea, em que as pessoas não se sentem representadas, não criam engajamento com o ambiente de trabalho. Então, eu vou colocando esses questionamentos para que você consiga fazer uma leitura aí do ambiente em que você está inserido, o ambiente profissional.
E para a gente continuar, portanto, nesse primeiro módulo, seja, por exemplo, no site de uma empresa, né? Toda empresa tem um site, se não tem um site, tem ali o Facebook, né? A sua empresa deve ter, ou o Instagram, compartilha informação, informação é comunicação, né? A gente a todo momento está se comunicando, seja na cultura organizacional da empresa, você já parou para pensar como está ancorada, né, como que está formada a cultura organizacional do ambiente de trabalho em que você está? O recrutamento da empresa é um recrutamento renovado, está preocupado com a diversidade, está preocupado, né, com a diversidade da comunicação ou não, né? Então, quando a gente começa a pensar tudo isso, as empresas, elas têm tomado o devido cuidado, né, para passar mensagens em benefício da diversidade, ou simplesmente atuam com uma comunicação intolerante, com uma comunicação restrita, com uma comunicação que não se preocupa com essa diversidade, né? O que eu sempre falo, hoje em dia as grandes empresas, as empresas que são consideradas ultramodernas, que estão aí onde todo mundo quer trabalhar, ela está totalmente focada nesse ponto, né? Em reavaliar a cultura organizacional, em ter um recrutamento renovado, em ter ali nos seus sites, postagens, folders informativos, no tratamento com o cliente, né? Que essa comunicação externa, né? Ele está preocupado em alinhar a comunicação a favor da diversidade, para que todos se sintam contemplados, para que todos se sintam pertencentes, possuindo um lugar de fala e visíveis. Então, se o seu ambiente de trabalho não está se preocupando, se o seu ambiente de trabalho tem muitas vezes um recrutamento ainda antiquado, né, está focado em um padrão homogêneo e não respeitar a diversidade, se a cultura organizacional ainda é uma cultura organizacional arcaica, muito padronizada, fechada, intolerante, né, que muitas vezes perpetua, por exemplo, né, uma cultura machista, né? Então tudo isso precisa ser mudado, porque realmente a gente precisa dar voz, dar lugar de fala a todos, que todos se sintam pertencentes, que a diversidade ganhe poder ali, né, ganhe lugar de fala dentro do ambiente de trabalho. Então, nesse curso a gente vai trabalhar um pouco como a gente consegue fazer isso, ok? E, além disso, né, a comunicação, por que trabalhamos comunicação, né? Ela vai ser essencial nesse processo de inclusão da diversidade. Como eu falei para vocês, tudo é comunicação. Se a gente não se preocupa com esse primeiro ponto, né, que é a nossa fala, as mensagens que a gente passa, né, todo o resto já vai dando problema ali em questão da gente conseguir trabalhar bem a diversidade. Esse é o primeiro ponto, a gente a todo momento está em comunicação. E estar em comunicação é estar em relação com as pessoas. Então eu preciso, num primeiro momento, me preocupar com essa comunicação que eu tenho a favor da diversidade, né? Então é a comunicação, nesse segundo ponto que eu trouxe para vocês, que vai aproximar todos os colaboradores da empresa, né, da instituição, da organização, criando um sentimento de engajamento, fazendo com que todos tenham uma identidade, né, se sintam pertencentes, se identifiquem com aquele ambiente de trabalho, né, e se sintam representados. Então, representatividade, visibilidade são conceitos muito importantes que a todo momento eu vou resgatando aqui nesse nosso curso, ok? Bom, então um colaborador, ele se sente pertencente, ele se sente engajado, né? Ele se sente fazendo parte daquela comunidade profissional em que ele está estabelecido, né? Quando a comunicação se atenta a isso, porque não adianta eu ter uma vontade, né, de fazer com que essa diversidade, com que essas diferentes pessoas plurais, né, ricas, né, se sintam pertencentes, sendo que a minha própria comunicação organizacional, né, a comunicação dentro da empresa, não trabalha em sintonia com isso.
Então, vai existir uma falácia, né, um ruído aí das pessoas de fato se sentirem engajadas e entenderem que elas têm um lugar de fala ali dentro daquele ambiente, tá? Então, por isso que é muito importante trabalhar a comunicação dentro desse cenário. E incentivar a diversidade na comunicação corrobora para a construção de uma sociedade inclusiva, igualitária e justa, né? Então a gente até mesmo extrapola ali os limites do próprio ambiente de trabalho. Se eu tenho colaboradores que estão em prol, né, de uma diversidade na comunicação, se preocupam com isso, se eu tenho lideranças preparadas, se eu tenho uma cultura organizacional renovada que também está em sintonia com isso, eu consigo extrapolar aquele ambiente de trabalho e ajudar, né, corroborar com uma sociedade que vai ser mais justa, que vai ser mais tolerante, que realmente vai ser muito mais solidária em aceitar e respeitar, sobretudo, toda a diversidade, ok? Bom, então, para que esse projeto de ter uma diversidade, né, rica, de ter uma diversidade que é fomentada, né, que é incentivada no ambiente de trabalho, eu não posso apenas ter chefias, né, lideranças preparadas. Eu tenho que diariamente conscientizar a todos os colaboradores, independente do seu setor, independente da sua ocupação, que estejam favoráveis, que estejam capacitados para uma diversidade na comunicação, né, que estejam atentos a isso. Porque não adianta eu ter brilhantes ideias, eu ter essa vontade, né, de fortalecer a diversidade dentro do ambiente de trabalho, se eu tenho colaboradores que não são conscientizados, que acham que aquilo não toca a eles. Tem que ser um trabalho coletivo, né, realmente de todos os setores, de todas as pessoas que trabalham naquele ambiente de trabalho, para que isso funcione, né? Então, é muito importante e os especialistas chamam atenção a isso. Então, se você tem um colega, né, que não se preocupa com essa questão, que exerce um trabalho mecânico ali, dia a dia, só cumprindo aquela função, e não pensa, né, e não está em sintonia com o novo tempo que discute a todo momento de diversidade, ele já é um profissional que não está tão capacitado e que não vai despontar tanto no ambiente de trabalho, né? Então a gente precisa sempre se atualizar, se capacitar, utilizar os conceitos corretos, as ideias que estão sendo discutidas, para que a gente, como eu falei, fortaleça o nosso marketing profissional, seja reconhecido ali como uma pessoa que está fazendo a diferença no ambiente de trabalho e tenha uma carreira consolidada, que é tudo o que a gente busca aí no nosso plano profissional, ok? Então, sobre o tema, né, a empresa que é a favor da diversidade é aquela que ela tem um planejamento e estratégia para acolher a todos, né? Então, realmente, ela se planeja, ela cria processos, ela faz toda uma estrutura, né, de criar estratégias, de criar planos em favor da diversidade. Então, não é simplesmente a empresa virar e falar, olha, nós somos a favor da diversidade, nós queremos que todos se sintam pertencentes. É colocar isso no planejamento anual, é ter estratégias para que de fato isso funcione no ambiente de trabalho, e é sobre isso que a gente vai aprender ao longo desses módulos aqui no nosso curso, tá? Então, compor uma equipe de diferentes etnias, com diferentes formações, lugares de fala, com diferentes padrões econômicos, né, diferentes identidades de gênero, idade, é riquíssimo, né, porque cada pessoa vai enriquecer o ambiente de trabalho com as experiências que ela traz, né. Às vezes a gente sempre tenta padronizar, né, porque o padrão, ele é melhor para a empresa, e não, ele sufoca toda essa riqueza que vem com a diversidade, né? Justamente porque as pessoas trazem ideias diferentes, posicionamentos diferentes, que colocadas ali num debate, promove um ambiente de trabalho criativo, produtivo, com uma qualidade muito maior ali naquele ambiente profissional.
como eu coloquei nesse slide para vocês acompanharem, né? Quando eu tenho realmente uma equipe plural e eu invisto nesse capital humano, né, e eu incentivo, isso resulta numa alta produtividade, né, em alta performance profissional de cada um da equipe, com ideias extremamente riquíssimas, criativas, que pensam ali fora daquela caixa padronizada que todo mundo já está acostumado, né, e faz com que todos atinjam ótimos resultados. Então, realmente, a comunicação, como eu destaquei para vocês, ela é fundamental, justamente porque é ela quem vai aproximar todos os indivíduos, fazendo com que todos se engajem e todos se sintam motivados e incentivados. Então, quando eu vou para um ambiente de trabalho que eu gosto, que eu me sinto pertencente, que eu me sinto reconhecido, que eu não sou negligenciado, invisibilizado e muitas vezes silenciado, né? Não somente eu ganho, mas toda a empresa ganha, porque a gente enriquece no debate, a gente enriquece nos processos organizacionais, no plano de ação. Isso é muito importante. E o que vai perpassar tudo isso é uma comunicação correta, né? Uma comunicação aí a favor da diversidade e que estamos a todo momento pensando essa diversidade na comunicação. E para finalizar esse primeiro módulo aqui do nosso curso, eu trouxe uma citação de uma importante especialista que está pensando esse tema a todo momento, que é a Sueli Ingaunis, em que ela usa das seguintes palavras, né? Acompanhem comigo, eu vou lendo aqui para que vocês entendam onde eu quero chegar. Os vínculos existentes entre as pessoas que fazem parte de uma organização são os elementos que sustentam a sua estrutura, né? Então, veja, afinal de contas, tudo é relação, tudo é comunicação. Então, a gente precisa encarar esse desafio para que as pessoas se aproximem, para que aquela cultura organizacional ela seja forte e beneficie a todos. O comportamento social dos indivíduos influencia e é influenciado pelos seus parceiros de interação, sejam eles pertencentes ao público interno, né, todos eles que trabalham na organização, ou externo, às vezes um cliente, né, eu estou trabalhando a diversidade, né, eu estou respeitando toda essa pluralidade de clientela que eu tenho, né. Compreender como se processa essa dinâmica é fundamental para potencializar a capacidade da organização de alcançar os objetivos que estabeleceu para si, a despeito das diferenças que possam existir entre os seus membros. Então, a todo momento, ela vai destacando essa interação, chama atenção para essa comunicação, afinal de contas, nós estamos nos relacionando e essa relação perpassa a comunicação que temos uns com os outros. Isso vai ser fundamental para criar um ambiente harmônico, saudável ou não, né? Então, se você ou o seu ambiente de trabalho, ele é a favor da diversidade, né? Ele incentiva esse discurso, isso não pode ficar só no discurso, isso tem que passar planejamento, cultura organizacional, recrutamento, capacitação de pessoas alinhadas com uma comunicação correta. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira videoaula e de como que o tema ele é totalmente importante, pertinente para todos, independente do segmento que você atua. E eu espero você na nossa segunda videoaula aqui do curso Diversidade da Comunicação. Até lá e muito obrigada!